Então, a necessidade de utilizar e abandonar a hipótese, ela tem que estar clara, porque eu utilizo a hipótese para nortear minha pesquisa e eu abandono a hipótese enquanto recurso da redução fenomenológica. Então, é extremamente importante estar ligado nesse processo aí. Dentro da pesquisa, ele também vai falar a possibilidade de a gente usar metodologia de vinhetas ou de falas. De forma prática e rápida, porque eu já quero finalizar a aula, é entender que essas vinhetas é usar trechos, né? Trechos da pesquisa para que eu possa, na hora da descrição, que eu possa trazer esses trechos e esse trecho serem colocado não como uma explicação, porque a gente não está querendo explicar, mas como uma forma de expressão do sujeito. Então a vinheta pode ser colocada, né, trechos, e ele vai trazer aí alguns exemplos tranquilamente que dá para se entender. Ele fala um pouco sobre escolher um lugar para pesquisa, que precisa ser calmo, que precisa ser tranquilo. E aí, confirmando o que nós já vimos falando sobre a mudança e a variável cultural de cada processo, ele traz, por exemplo, que numa pesquisa falando sobre esquizofrenia no Chile, vão se trazer elementos dos sujeitos que vão falar sobre a esquizofrenia, de elementos físicos dessa esquizofrenia, né? Eles vão trazer experiências corporais, na verdade, ele traz especificamente com essa expressão, que o sujeito vai trazer experiências corporais. Eu senti isso no meu corpo, e aí vocês podem ler os trechos das vinhetas, que ele traz as vinhetas do Chile e do Brasil, fica bem claro para vocês entenderem, tanto que seria essa pesquisa com vinheta, como essa fala que eu estou fazendo. No Chile, a experiência que eles trazem sobre a esquizofrenia traz uma experiência corporal, eles falam de uma experiência corporal. Já no Brasil, as pesquisas do qual ele fez, muitas das experiências trazidas eram com experiências espirituais, era relatando aquele processo que ele entendia como esquizofrenia como algo espiritual. Eu senti que entrou isso, que eu senti aquilo, eu não estava em mim, então vocês vão ler e vocês vão entender melhor. E aí ele coloca, estou 2 lugares muito próximos até na América do Sul, e mesmo assim a gente tem formas diferentes de serem sentido aquela patologia. Como é que o sujeito sente, como ele traça aquilo, é diferente, ok? Daí, se fechando a pesquisa, como pensar a análise fenomenológica? Ora, a análise fenomenológica, ela é mundana, porque a gente está falando do Merleau-Ponty. Nessa perspectiva mundana, ele vai dizer, olha, cada pesquisador deve construir a sua forma de análise, os seus critérios, os passos a passo, as etapas da sua análise, já que é uma construção dele. Mas aí ela traz como ela faz essa proposta, qual é a forma de análise dela. Né? Então, para Moreira, ela vai trazer 3 pontos. No ponto A, ela vai trazer a divisão do texto, ou seja, ela vai fazer a transcrição desse texto, da fala desse sujeito, seja em texto ou seja em vídeo, ela vai transcrever e fazer a divisão desse texto, se vai ser dividido em categorias ou se vai dividido em temas. Quando eu falo em categorias, não é na categoria patológica, mas, por exemplo, o tema é depressão, e aí na fala da depressão ela pode dividir o tema como a família, por exemplo, os sujeitos falaram sobre família, então ele pode categorizar em família, a pessoa em si, a tristeza, os sentimentos, e ele categorizar em temas dos quais os sujeitos falaram para que ele possa transcrever e dividir melhor esses temas. No ponto B da pesquisa seria a análise descritiva do significado, ou seja, ver os significados que foram trazidos pelo sujeito de forma descritiva, tanto da parte verbal e da parte não verbal ao qual o sujeito falou sobre aqueles temas. E por fim, ela chama de sair do parêntese, ou seja, você vai voltar à sua hipótese. Não para confirmar confirmar ou não a sua hipótese, como nós já falamos, mas para dialogar. Então ela sai e volta à hipótese que ela tinha, que essa hipótese também vai ser fundamentada pela referência bibliográfica da qual a pesquisa vai estar sendo inserida, e aí ela vai fazer um diálogo entre essas experiências, sejam as referências bibliográficas, sejam as ideias que ela vai trazer, com uma conversa, né? Na verdade, um diálogo com o sentido que o sujeito deu sobre aquilo. E aí ela finaliza, né? Seria o resultado, mais ou menos, que a gente pode chamar, dessa pesquisa, quando ela traz esse diálogo. Ela volta, sai do parênteses, porque ela volta para a ideia inicial, a qual norteou a pesquisa dela, e vai fazer o diálogo com a pesquisa ou com a experiência de cada pessoa que foi trazida sobre os sujeitos, né, de cada pesquisador. Por fim, eu gostaria de ler apenas com vocês 2 trechinhos bem curtos da página 455. Tá? O primeiro trechinho está no 2º parágrafo
já na metade mais ou menos do segundo parágrafo, que ele vai dizer o seguinte: o que de fato se tenta compreender é como os significados biológicos, políticos, culturais, ideológicos, etc., se entrelaçam na construção do tecido que compõe um quadro psicopatológico, sempre inexato e com múltiplos contornos. Então fecha exatamente o que a gente já falou. Não preciso retomar nada, que eu sei que vocês estão compreendendo. Por fim, o último parágrafo que eu gostaria de ler com vocês, porque aí fica bem prático e claro tudo que a gente está fechando nessa aula. E eu vou ler o último parágrafo que diz o seguinte: na medida em que a psicopatologia é entendida como uma experiência tanto biológica quanto cultural, política e ideológica, existindo em mútua constituição com o mundo, para pesquisar a psicopatologia é, portanto, fundamental não que se busque sua essência, mas sim seus múltiplos contornos. O que se pode observar é que, apesar dos avanços da pesquisa da psicopatologia, o fato é que os índices de enfermidade mental aumentam tanto quanto os novos tratamentos. As inovadoras técnicas psicoterapêuticas ou os psicofármacos revolucionários. Urge que a clínica e a pesquisa em psicopatologia usem lentes críticas, que sabe que seria um caminho mais específico. Quem sabe, este seria um caminho mais frutífero para pensar possíveis formas de prevenção e tratamento da epidemia de doença mental que invade o mundo contemporâneo. E aí, gente, eu finalizo essa aula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não fiz muitos cortes, nem fiz muitas voltas, porque eu quis deixar mais característico, bem parecido com as aulas da gente presenciais. E aí, qualquer dúvida, eu quero que vocês vão colocando aqui embaixo nas discussões. Eu vou abrir uma discussão só para essa aula, para que a gente possa conversando, tá bom? Então, um abraço, até a próxima videoaula ou até a próxima aula presencial. Sigam direitinho as instruções que eu vou estar dando no AVA para as próximas atividades. E eu gostaria de fazer um chat com vocês também, mas a gente vai estar conversando sobre isso logo, tá bom? Então, tchau, até mais.